O caso aqui de Santa Catarina, pessoal, foi um caso muito semelhante. Envolvia advogadas feministas, militantes abortistas, envolvia a manipulação midiática, envolvia um caso de estupro mal contado, um caso distorcido de estupro, e envolve ativismo judicial, envolve uma batalha jurídica. E eu não tenho dúvida de que esse caso foi aparelhado pelo movimento feminista para permitir o abortamento em qualquer idade gestacional. Para permitir que uma mulher, as normas internacionais e até mesmo a norma técnica do Ministério da Saúde, por que eu sou bolsonarista está embaixo d'água? Porque a norma técnica do Bolsonaro acerca do abortamento, ela é tão respeitosa com os fetos, com os bebês, que o movimento feminista ficou revoltado, chegou a chamar uma audiência pública contra a norma técnica que o presidente apresentou através do Ministério da Saúde, tá? Então, as normativas indicam que você pode abortar um bebê, um fruto da concepção, você pode abortar um produto de concepção até a 20ª semana, 22ª, enquanto o bebê não é viável, você pode matar o bebê, se ele for fruto de estupro. Mas mesmo as normativas internacionais indicam que a partir da 22ª, da 24ª semana, o bebê não é mais produto da concepção, ele é um bebê. Então você não pode matar, você pode interromper a gravidez. Quando a gente nasceu, a gravidez de nossas mães foi interrompida pelo nosso nascimento. Então, você pode sentenciar a interrupção até precoce da gravidez, um parto prematuro, para tirar o bebê dentro da mãe, acabar com o sofrimento da mãe, né? Não nesse caso, provavelmente havia realmente sofrimento, mas em muitos casos não há. Você pode tirar o bebê de dentro da mãe, interrompendo a gravidez, porém sem matar o bebê, que seria a conduta esperada. Bom, aí o que aconteceu em Santa Catarina? No dia 5 de maio de 2022, a mãe procurou um hospital, provavelmente um hospital universitário, eu vou ter que ter acesso aos laudos. Aliás, a CPI do aborto começou ontem, tá? Terça-feira, dia 11, foi o primeiro dia da reunião da CPI. O presidente do momento era o deputado Ismael, que nós fizemos uma votação onde eu fui eleita para representar a CPI, mas enfim, a CPI começou no dia de ontem, então a gente ainda vai ter acesso aos documentos sigilosos. Mas o que se sabe é que no dia 5 a mãe procurou o hospital para realizar o aborto na filha de 11 anos com um bebê gestante de 22 semanas já com 22 semanas. Há muitos assuntos a serem relacionados nessa questão. Primeiro, como é que demora 22 semanas para pai e mãe perceberem que sua filha está grávida? Segundo, engravidou de quem? Esse estado gravídico precisa ser investigado. A menina foi engravidada pelo padrasto, como havia suspeita, pelo meio-irmão, que no caso é enteado, na verdade, da mãe, né? O casal divorciado se uniu, uma menina de 10 anos e um menino de 13, um relacionamento consensual, embora não se possa falar em consentimento antes dos 14 anos, é muito importante para que não haja possibilidade de legalização da pedofilia. Alô, feministas, não vai acontecer. Na Colômbia isso também andou, né? Uma notícia aí que... Não vai, hein, feministas, não vai acontecer consentimento. Mas o que acontece? Esse caso a mãe procura um aborto, procura realizar fazer um abortamento dentro do hospital. O que acontece? O hospital se nega, objeção de consciência. Mostra a tua barriga aí pra nós. Quanto tempo tem? Eu tô de 30 semanas. Olha só, você imagina... Dá pra levantar? Levanta. Eu vou te usar. Olha aqui, vem mais pra cá. Olha o tamanho dessa... Imagina que você é médico. Tá bom. Muito obrigada. Imagina que você é médico. 30 semanas você tá? Então, pode sentar. Obrigada, já foi utilizado. Imagina que você é médico, você está no hospital e você recebe uma menina. Já é complicada a questão, uma menina grávida. Você tem que informar o conselho, você tem que informar o Ministério Público, você tem que fazer alguma coisa. Então, você vai realizar um aborto, essa barriga tem 30 semanas, uma barriga de 22, já é uma barriga aparente. Um bebê criança, né? De aproximadamente 800 gramas, 700 gramas, meio quilo. Um bebê que existe já, um bebê que tá desse tamanho. Então, os médicos se negaram a realizar o procedimento e aí a mãe entra na justiça e alega que houve um abuso. Em caso de abuso, o que a legislação diz? O aborto é permitido. Então começa um imbróglio jurídico. No fim, acaba sempre tudo na justiça, né? Exatamente. Mas aí o que a juíza, doutora Joana Ribeiro, lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que ela decide, que vai parar no jornal? Como é que a gente sabe isso? Vai parar no jornal. Ela decide imediatamente pelo afastamento da menina do lar. Os senhores também não fariam isso?
Veja bem, a menina tem 10 anos e está grávida. Dentro da casa, um homem adulto e um adolescente. O que você vai fazer? O próprio pai, o próprio padrasto e a própria mãe indicam que a menina está grávida de alguém que mora na casa. Primeira coisa que eu preciso fazer é afastar Tira a menina desse criança. Então, a doutora Joana e a doutora Mirella, promotora do Ministério Público Estadual, tiram a menina de casa e colocam ela em um abrigo, numa casa-lar, para evitar novos abusos. Então, feministas, a doutora Joana estava tentando evitar um novo abuso. Protegendo a menina. Ninguém sabe quanto tempo de abuso foi, afinal. Exatamente. Se demorou 22 semanas para notificar a gravidez, pelo amor de Deus, né? Então, o número de reincidência em caso de abuso é enorme, né? Exatamente. Casa, geralmente não engravida no primeiro abuso, né? Sim, exatamente. Então, a juíza, que inclusive a doutora Joana, especialista na vara da família, estudiosa desse tema, criança, adolescente, estudiosa da temática, ela afastou a menina do lar e, sabidamente, levando em consideração a idade gestacional, cumprindo o Estatuto da Criança, acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, a Constituição que prevê a defesa da vida, a doutora definiu pela interrupção da gestação, porém, através de um parto prematuro, com bebê vivo. Ah, tá. Então, ela não definiu pelo aborto. A interrupção da gestação através de um parto. Parto prematuro de um bebê vivo. Parto prematuro. Estabelecido até aproximadamente a 28ª semana. E isso tudo baseado em acordos de legislação para casos... Conforme a legislação Tá. indica. Porque a doutora é especialista nisso. Nós confiamos que ela tomou as... E o que aconteceu? E aí, o que acontece? Ato contínuo. As advogadas feministas, que são não uma, mas duas, como no caso de Roe versus Wade, levam para outra comarca o assunto, começam e alguém vaza. Não sei se foram elas. Alguém vaza. Quem tem acesso à documentação, né? Quem tinha acesso aos materiais? O juiz, os técnicos do Ministério, os técnicos que trabalham no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, as pessoas que manejam, os advogados, o juiz e a promotora. Obviamente, a juíza não ia vazar nada contra, aparentemente contra si mesma. A própria vítima não tinha acesso. Então, alguém vazou a audiência e vazou imagens de uma menina de quantos anos? 11 anos. Então, você imagina o drama desta menina, que daqui a 10 anos ela vai ter 21 anos. Ela vai lá no YouTube, vai digitar o nome do caso dela, vai digitar o caso dela, e vai poder se ver em um momento de pré-aborto e de angústia pós-abuso. Olha que absurdo. Não, mas até então a decisão era de fazer o parto. Exatamente. Estava definido o seguinte, a menina vai ser afastada do lar para não ter mais novos abusos, e com a 28ª semana a menina vai passar por um parto, uma cesariana, para tirar o bebê vivo que será doado para adoção. Isso. Importante, a doutora Joana ouviu a mãe e ouviu a menina. Que a normativa do estatuto, a legislação inclusive indica que mesmo que possa não ter a maior validade jurídica, a criança tem que ser ouvida, porque ela foi abusada. Claro. E a menina concordou. Inclusive essas foram as cenas que todo mundo assistiu no The Intercept. O The Intercept e o Portal Catarina vazaram. E a doutora Joana e a doutora Mirella perguntam, olha, nós vamos dar uma injeçãozinha pro bebê, pro pulmão dele ficar melhor. Você pode esperar mais um pouquinho pra gente tirar o bebê com mais chances de vida? Ela fala com doçura com a criança. E aí o que o Intercept faz? Corta o vídeo pra parecer que a doutora está dizendo que você poderia aguentar mais um pouquinho, não é mais um pouquinho de abuso. É mais um pouquinho de vida para esse bebê. Né? E aí fala sobre o pulmãozinho. E a doutora Joana se refere ao estuprador como pai do bebê. Ela diz assim, o pai do bebê concorda em dar o bebê para adoção? Pergunta para a menina. E aí ninguém sabia que o pai do bebê... Há indícios de que o exame de DNA demonstra que o pai do bebê é um menino de 13 anos. Ninguém sabia disso. E olha a sujeira. Lembra que eu falei do elemento da mentira midiática? Os portais noticiaram o caso assim. Doutora Joana chama homem estuprador de pai. Eu me lembro disso. Olha só, o que é um homem? 13 anos, é um homem, é um adulto. Sim. Aí o que todo mundo, todo mundo olhou pra matéria e falou, meu Deus, que horror. A doutora chamou um homem adulto, um pedófilo de pai. É um pedófilo. Não, mas não era. Somente a doutora Joana sabia que não era. E aí, pressão toda, como é que terminou essa história? Resultado, o Ministério Público Federal, através da doutora Daniela Escobar, se meteu, né, no popular, e fez uma recomendação, se meteu. A doutora Daniela Escobar, o caso era do TJSC e do MPSC.
O caso era estadual. A doutora do Ministério Público Federal, Daniela Escobar, manda uma recomendação, que não é despacho, é recomendação, é que nem sua mãe mandava você botar um casaco. Recomendação, só que com ares intimidatórios. A recomendação diz o seguinte: o hospital tem 24 horas para... Eu determino imediatamente que o bebê seja abortado e o hospital tem 24 horas para me responder. Veja, não é pra abortar, mas pra responder. Só que você tá nervoso ali, você é médico, tu lê, tu pensa, tu tem 24 horas pra abortar. MP Federal. E ainda, então, assim, de que há de responder juridicamente pelo não acatamento da recomendação. Os médicos e enfermeiros devem ter se apavorado. Sim. Os mesmos que não quiseram fazer o aborto por objeção de consciência, por um pingo de moral que lhes resta no coração, agora já estavam sendo intimidados, né? Então, uma das coisas que a nossa CPI vai investigar, né? Entre tantas, podia a doutora Daniela Escobar fazer uma recomendação do Ministério Público Federal? Quais os erros cometidos nessa recomendação? Porque a doutora diz, segundo o próprio despacho dela, a doutora mesmo, ela pronuncia isso no seu texto, que ela estava tomando a decisão com base em informações midiáticas. Como é que o magistrado toma um Mas promotor, isso que mais procurador... tem hoje em dia é decisão judicial baseado em... mas não pode, né? É um erro grosseiro. Claro né? que é Pelo amor de grosseiro. Deus. Então, Tem a nossa... empresários sendo acusados de Perfeito. golpe, tem pessoal perdendo conta em rede Perfeito. social. Então, no dia 22 de junho de 2022, o bebê foi morto. Com 7 meses. Um bebê viável que, veja bem, o procedimento para tirar um bebê cadáver e para tirar um bebê vivo é basicamente o mesmo. Na verdade, é mais rápido tirar o bebê vivo do que tirar o bebê morto. Porque o bebê ajuda o trabalho de parto. Perfeitamente. O bebê vivo, ele trabalha junto com você. Né? E numa cesariana com anestesia, você poderia tirar o bebê vivo. A menina Que não precisaria loucura. nem ver o produto da concepção, né? E poderia deixá-la para O adoção. Bolsonaro, na época, se posicionou nesse caso, né? Ele chegou a se manifestar. Eu nas redes acredito. sociais. Acho que sim. Acredito que Falou. sim, acredito que sim. E aí o que acontece? Veja os elementos que eu falava pra você. Advogadas feministas, ONGs envolvidas, mentiras midiáticas, né? Então quem vai ser investigado pela nossa CPI que começou ontem? Os portais, né? O Intercept, o Catarinas, as advogadas, que são 2, a conduta da da juíza, afinal de contas, né? Que foi, ela tá respondendo, a doutora Joana Ribeiro, pelo que eu soube, 2.500 processos por ter tentado salvar a vida do Que bebê. isso? É humanamente impossível Que loucura. responder. Como é que eles fazem pra avançar tanto? Você entende por que o dinheiro que vem lá das fundações, Exatamente. ele é importante? Porque é só assim pra eu conseguir mover 2.500 São ações em muitos 2 braços, dias. né? Caramba. Muitos braços, muitos braços.